Esses dias eu tava pensando e eu me lembrei de uma sensação antiga, que talvez muita gente nunca tenha esquecido. Chegar da escola, jogar mochila em qualquer canto da casa, ligar a televisão sabendo que o resto do dia era seu. Às vezes era na sua casa, às vezes na casa dos primos, mas parecia que existia alguma coisa especial naquilo. O barulho da TV de tubo ligando, o controle espalhado pelo chão, o memory card perdido em algum lugar e alguém falando, deixa eu jogar agora. E talvez o mais estranho olhando pra trás é que às vezes nem era sobre o jogo, era sobre o momento. Antigamente, jogar videogame parecia um evento. Você sentava no chão, ficava horas tentando passar da mesma fase e sem perceber aquilo virava memória. Tinha alguma coisa diferente, talvez porque tudo parecia maior quando a gente era criança. Ou talvez porque os jogos tinham mais personalidade. Até os menus pareciam especiais, vai. Até as músicas ficavam gravadas na memória, mas de alguma forma aqueles momentos simples acabaram se tornando as lembranças mais fortes da sua infância. E uma das melhores partes era descobrir as coisas sozinho. Não existia um vídeo explicando tudo, um tutorial. Não existia alguém mostrando todos os segredos em uns 5 minutos. Às vezes você encontrava uma passagem escondida por acidente. Às vezes apertava um botão aleatório e descobria alguma coisa que parecia impossível. Existia aquele mistério. E talvez seja exatamente isso que fazia aqueles mundos parecerem tão grandes. Toda escola tinha aquele amigo. Aquele cara que parecia conhecer todos os segredos do videogame. Ele sabia códigos, ele sabia personagens secretos, sabia as fases escondidas. Provavelmente metade das informações eram inventadas. Mas mesmo assim você chegava em casa querendo testar tudo. Porque sempre existia aquela pequena chance de. E se for verdade? E tinham aqueles pequenos rituais. Aquelas coisas que parecem bobas hoje em dia, mas naquela época faziam parte da experiência. Assoprar um cartucho, limpar um CD na camiseta, enrolar o fio do controle no próprio controle porque ele tava meio zoado, dar dois tapinhas na televisão quando alguma coisa não funcionava e por algum motivo a gente acreditava que é aquilo que resolvia. E talvez uma das coisas mais mágicas daquela época fossem as locadoras. Entrar naquele lugar parecia entrar em outro mundo para uma criança de 8 anos. As prateleiras cheias, aquelas capas incríveis, os jogos que você nunca tinha visto antes. Escolher um único jogo parecia uma decisão gigantesca, porque talvez aquele fosse o único jogo novo que tu jogaria durante algumas semanas. E justamente por isso, você aproveitava cada minuto daquele jogo. E também existia aquele jogo que você nunca teve, você via em revistas, via na locadora, via na casa de alguém. Alguns amigos comentavam na escola, mas você nunca teve acesso a ele. Eu tive um caso parecido. Eu tive acesso ao Chrono Trigger, mas infelizmente eu não sabia como jogar, não entendia o jogo. E o pessoal elogiava demais. E talvez justamente por isso ele tenha ficado tão marcado na memória. Porque às vezes a imaginação completa aquilo que nunca aconteceu.
No meu caso foi o Chrono Trigger, mas às vezes no seu caso pode ter sido outro game. Mas eu acho que a melhor parte eram as pessoas. Esperar a sua vez, jogar no mesmo sofá, discutir por causa de uma fase, comemorar quando alguém finalmente conseguia passar, você jogando Super Mario e o seu primo passando as fases pra você. Hoje parece algo simples, mas olhando pra trás, talvez fossem exatamente esses momentos que tornavam tudo especial. E existia uma sensação que os jogadores mais novos talvez nunca entendam: o medo de desligar o videogame. Você passava horas tentando avançar, finalmente conseguia chegar longe e alguém dizia, muitas vezes o seu pai: já chega por hoje, desliga o videogame. Você ficava olhando pra tela pensando: será que eu vou conseguir chegar aqui amanhã? Será que eu vou conseguir chegar aqui de novo? Às vezes você não tinha um memory card, não sabia da existência do memory card. Às vezes os jogos antigos tinham aquele sistema de códigos. O Super Bomberman é um bom exemplo disso. Mas mesmo assim você sentia aquele medo. E não, eu não acho que os jogos de hoje sejam piores. Mas a sensação mudou. Hoje tudo é mais rápido, mais conectado, mais competitivo. Parece que existe menos tempo pra você simplesmente viver o jogo. Antigamente parecia que a gente mergulhava neles, a gente não tinha tempo, não queria velocidade, queria aproveitar o máximo de tempo possível daquele game. E talvez seja por isso que tantos jogos antigos continuavam vivos na memória, porque no fim, a melhor parte talvez nunca tenha sido apenas o jogo, apenas o videogame. Era o momento, a companhia, a descoberta. Era aquela sensação de que o mundo inteiro cabia dentro de uma TV de tubo. E hoje, quando a gente sente saudade daquela época, talvez a gente não esteja sentindo falta apenas dos jogos. Talvez a gente esteja sentindo falta da pessoa que era quando jogava eles. E talvez seja exatamente por isso que a gente nunca se esquece. Talvez esse vídeo tenha feito você se lembrar de um jogo, talvez de uma fase, talvez de alguém.